Olá, começamos agora mais um Cidadania em Debate, um programa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o jornalismo, a importância destes profissionais em nossa sociedade. E para falar sobre o tema, convidamos o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, o jornalista Itamar Perenha. Itamar, muito bem-vindo ao nosso programa Cidadania em Debate. E eu inicio perguntando para o senhor qual é essa função do jornalista. Bom, boa tarde, Daniel, e a toda a sua equipe. É um prazer estar aqui, até porque eu considero, vamos dizer, a TV Assembleia uma das conquistas da sociedade mato-grossense. Eu tenho a impressão que essa televisão, ela marca uma passagem histórica no jornalismo, na comunicação do Estado, até pela eficiência com que vocês conseguem chegar e levar a informação a todos os recantos de Mato Grosso. Quanto ao jornalismo, vivemos um momento bastante polêmico, vamos dizer assim, principalmente porque as últimas eleições demonstraram que a informação ela pode até, inclusive, ser manipulada. Nós tivemos uma declaração do ministro Fux, do Tribunal Superior Eleitoral, e quando presidia aquela entidade, dizendo que iria combater violentamente as fake news, as notícias falsas. E esse é um fenômeno que não começou, na verdade, o Brasil passou por esse processo, é caudatário de um processo que começou com o Brexit na Inglaterra e que hoje está aí gerando um conflito imenso dentro da sociedade britânica, né? Porque houve um processo que começou na Cambridge Analytics, né? Uma empresa que foi utilizada para metodizar dados extraídos do Facebook, das redes sociais, e criar um tipo de comunicação bastante dirigida que eles chamam de microtarget. E com isso se produziu uma série de informações falsas e levou a Inglaterra a abandonar, vamos dizer, a deixar de fazer parte da comunidade europeia e sair do acordo que instituiu aquele conjunto de nações, onde a soberania de cada país foi, de certa forma, mitigada para que essa união de nações pudesse ser implementada. E lá constatou-se o fenômeno das notícias falsas. Então, as notícias falsas, elas não se conectam com políticas públicas e produzem um conhecimento. Pelo contrário, elas instilam ódio, segregação, dispersão, elas trabalham com aquilo que de pior a sociedade pode ter. E a sociedade vai ficando incomodada, inflamada, as famílias acabam se degradando por opinião, enfim. É um tipo de jornalismo. Né? É um tipo de jornalismo? É um tipo As fake news podem ser consideradas um tipo de jornalismo? Sim, porque é um fenômeno que a gente está tentando entender melhor agora, porque quando você tem um smartphone, esses telefones um pouco mais sofisticados, cada indivíduo ele passa a ser, ao mesmo tempo, um emissor e um receptor da mensagem. A TV Assembleia, ela é um ente mediador na comunicação que eu faço nesse momento entre eu e o telespectador. Temos aqui você e toda uma equipe de produção que analisa e está produzindo esse conteúdo. Já o indivíduo que está com um telefone celular, ele simplesmente pega ou repassa uma mensagem sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de valoração daquele conteúdo. Se está, vamos dizer, dentro daquela escala de valores próprios dele, ele repassa aquela informação como se fosse verdade. E às vezes é uma mentira. É daí que surge a notícia falsa. E é jornalismo. Um jornalismo ao contrário. Mas um jornalismo ao contrário. Porque o jornalista, ele tem que ter uma bagagem também ética,
que ele está usando um espaço que seja o jornal, que seja o rádio, que seja a TV ou a internet, para informar a sociedade. O jornalista ele também tem esse compromisso com a sociedade de ajudar até mesmo no desenvolvimento da sociedade, de ser um meio entre a sociedade e o poder, um meio entre a sociedade e a informação. Então, o jornalismo ele deveria, na verdade, combater as fake news. Como que ele pode fazer isso? Bom, eu acho que a difusão da notícia crivada, produzida com algum tipo de conhecimento intelectual, e aí que talvez haja uma certa distopia entre o que se fala e o que se pratica, tem que ser repensado, né, e principalmente as mídias digitais e convergentes que nós temos hoje em dia. Eu vou citar um exemplo aqui, talvez historiar de maneira, vamos dizer, um pouco mais sucinta, como é que se deu a comunicação. Antigamente você tinha lá no Egito as inscrições que eram... Vamos começar um pouco antes, as inscrições rupestres, né? Até aqui na Chapada dos Guimarães, no Morro do Cambambe, você entra naquelas cavernas, tem lá aqueles desenhos ali, certo? Aquilo lá era uma forma de comunicação, né, das sociedades, vamos dizer, antigas, né, os nossos ascendentes lá, bem distantes, né, Sim. que estão chegando a nós até hoje. Depois nós tivemos o quê? Os egípcios que criaram lá os hieroglifos, né, e os caracteres babilônios também, e a invenção do papel, que permitiu com que aquilo fosse sendo produzido. Então existia uma casta, né, que era especializada em fazer os entalhes nas rochas, e depois aqueles que produziam papiro e que os escribas que escreviam, transferiam aquelas mensagens, certo? Depois, na Idade Média, nós tivemos o quê? Os calígrafos, nos mosteiros, né, que simplesmente escreviam, né, os caracteres e transcreviam aquele conhecimento de forma... A oralidade davam forma escrita, vamos dizer, a oralidade. Talvez um romance bastante específico dessa época seja O Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? Depois, nós tivemos aí com Gutenberg a invenção dos tipos móveis e vamos dizer, a imprensa, né, que praticamente foi ali a invenção da imprensa, certo? Porque permitiu que o conhecimento sistematizado fosse popularizado. Aí em seguida nós tivemos a invenção da linotipo, né, fez com que a impressão de jornais e revistas fosse muito mais rápida, muito mais eficiente. Aí nós passamos para um outro sistema que eles chamavam de nylon print, era a gravura num sistema de nylon, né, e que permitia a reprodução em máquinas que tinham muito maior agilidade e capacidade de produção. Houve uma difusão maior das mensagens, certo? Aí foi concomitantemente por essa época entrou o rádio, né, e aí os meios foram se modificando e se multiplicando. Mas isso não significa que o jornalismo escrito, por exemplo, acabou. Uhum. Né? Tanto é que você tem hoje aqueles que escrevem com aquelas letras bonitas, né, os diplomas das universidades, são os antigos calígrafos daquela época, né? Não deixa de ser também uma forma de comunicação, certo? E da mesma forma, subsiste em alguns locais ainda... Eu já consegui encontrar até linotipo funcionando. E o pessoal com o sistema ainda a chumbo imprimindo jornal. Tem tipografias aqui no interior de Mato Grosso que ainda funcionam com a composição no dedo, ali no dedo, como o pessoal chama, certo? Então, até a universalização dos meios de produção, você tem... uma sobrevida desses meios e novas funções para eles. Então, nesse momento que a gente está procurando fazer, é a reinvenção
do jornalismo e entender esse fenômeno que aconteceu com as fake news. A psicologia social tem dado uma contribuição relevante para isso e a gente tem que agora ver o entendimento. E tomo como exemplo, talvez, a eleição mais recente. Nós tínhamos não sei até que ponto isso se comprovou judicialmente, mas nós tivemos uma difusão massiva de informações falsas, né, fake news, e ao mesmo tempo você tinha uma outra facção política que tentava se implantar via política pública. Houve um hiato entre essas duas formas de comunicação. Neste exemplo que você deu das fake news na eleição, isso não sempre aconteceu? Só que antes eram aqueles panfletos que se entregavam, aqueles panfletos um dia antes da eleição, que determinado candidato fez tal coisa, e depois que passava a eleição se via que não era bem isso, não era bem aquilo, a tentativa de mudar a opinião do eleitor no último instante. Só que antes os meios de comunicação, os meios de produção de conteúdo estavam na mão de poucas pessoas, estavam na mão dos donos de TV, donos de rádio, donos de jornais e, na época das eleições, dos donos de gráficas, né, que também produziam esse material. E agora nós vemos que os meios de comunicação estão na mão de todo mundo, né? Como o senhor disse, cada pessoa é um produtor de conteúdo. Exato. Com o seu celular na mão. Só que, como que o jornalismo se posiciona, se diferencia? Porque é necessário ter uma diferenciação. O senhor acredita que não? Do profissional da comunicação, do cidadão com o celular na mão? Bem, claro, aí que vem, vamos dizer, a formação técnica do jornalista, e talvez a gente esbarre numa situação que está sendo pouco compreendida nesse momento. As escolas de jornalismo, vamos dizer, as universidades, elas eram restritas, ficavam ali confinadas quase ao eixo Rio-São Paulo. A própria Rede Globo de televisão, para tomar um exemplo, que era a antiga TV Rio, quando mudou, houve aquela comissão Calmon, uma comissão de inquérito que se estabeleceu na Câmara dos Deputados, na época, quando a capital ainda era o Rio de Janeiro, que queria saber o escândalo Time Life, ou seja, os Estados Unidos mandaram material para a Rede Globo, material atualizado, e depois mandaram gente para treinar o pessoal a utilizar aqueles equipamentos e a produzir as reportagens naquela época, certo? Isso gerou um escândalo imenso, né? Que chegou vamos dizer, a lugar nenhum. O que a gente tinha naquele momento era o ingresso do país em uma outra etapa da produção de notícias. Como ninguém tinha formação adequada, talvez foram os primeiros a transferir algum tipo de conhecimento na produção de notícias. Depois nós tivemos as universidades que incorporaram cursos que se situaram, vamos dizer, nesses grandes eixos de produção de notícia, que era Rio de Janeiro e São Paulo. E era muito difícil você se formar na carreira de jornalismo, porque você não tinha a universalização do ensino como você tem hoje. Hoje é relativamente fácil você estar obtendo um diploma de jornalismo, porque existe até cursos à distância. Evidentemente que a qualificação de um curso ou outro acaba fazendo com que os proprietários dos meios de produção, eles invistam na seleção do pessoal que tem a maior qualificação técnica. Mas basicamente é aquele ensino que se dá na universidade, a produção do lead, né? O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, enfim, responder aquelas perguntas básicas que nem sempre quem está com um aparelho celular na mão vai fazer. Itamar, ouvinte, telespectador, muito obrigado por esse primeiro bloco e nós já voltamos. Vamos continuar esse assunto com o Itamar Perenha, o presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui de Mato Grosso. Voltamos agora com mais um bloco do programa Cidadania em Debate, cujo tema hoje é jornalismo. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo nos estúdios a presença do presidente do Sindicato dos Jornalistas, o senhor Itamar Perenha.
Itamar, no primeiro bloco, a gente encerrou falando um pouquinho do processo de produção do conteúdo e a formação destes profissionais com o avanço das universidades. Muitas vezes, a pessoa que está em casa, que está nos assistindo agora, não entende como que funciona a produção do conteúdo, como é que chega até ela uma notícia. Você poderia falar para a gente um pouquinho como que funciona desde o repórter das redações mais tradicionais, sair para apurar a notícia até entregar um produto final? Quais são as etapas que envolvem a notícia? Bom, eu posso falar talvez da minha experiência profissional. Eu comecei em jornal, né? Jornal, a coleta, vamos dizer, da informação era basicamente pelo contato pessoal. Você tinha que ir até a pessoa, ouvi-la, entrevistá-la. Nem sempre se gravava, era a anotação mesmo, certo? Você tentava reproduzir depois com a maior fidelidade possível aquilo que o seu entrevistado tinha dado. Então aquilo era o que ia para o jornal. Depois o gravador se multiplicou, né? Aí ficou mais fácil, a portabilidade do gravador ficou mais fácil. Você pegar, gravar a entrevista com a pessoa que era entrevistada no jornal e você manter aquilo como uma salvaguarda para uma eventual contestação judicial, né? Porque nem sempre as entrevistas são feitas de forma agradável, né? Então, às vezes às vezes você é um pouco mais veemente, a resposta é um pouco contundente, aquilo acaba gerando um certo frisson, mas é normal na comunicação. Ela não é só, vamos dizer, monocórdica, sem maior entusiasmo, maior vibração ou envolvimento, certo? E o jornalista tem que estar atento a todos esses dados e a todos esses elementos, vamos dizer, todas essas nuances também, certo? Para poder fazer uma boa reportagem. Depois nós tivemos aí, com o advento do rádio, né, a possibilidade de você transformar o rádio numa tela mental, onde o indivíduo, principalmente os locutores esportivos, né, tinham uma facilidade de fazer com que você se sentisse dentro do campo de futebol, e a narração era tão entusiasmada que até hoje a gente vê nos estádios, né, lá no Maracanã, o sujeito ele está assistindo o jogo ali, mas ele está com o rádio no ouvido, né, um radinho portátil no ouvido, para se usar, vamos dizer, reforçar toda aquela carga emotiva que o jogo traz para ele, certo? Então, agora, como narrar aquele momento? Aquele momento é de uma singularidade muito grande, né? E os locutores esportivos, eles foram adquirindo aquela sensibilidade de entonação na voz, de criar as imagens, né, que seduziam, vamos dizer, o ouvinte e seduziam, inclusive, quem estava dentro de campo vendo aquele lance, talvez mais à distância, né? Às vezes as câmeras, os estúdios de rádio e de televisão ficam mais próximos ali do campo, tem mais condições de estar olhando a jogada de forma mais precisa, certo? E transmitem uma forte carga emotiva com aquilo lá. E depois a televisão, né? A televisão se desenvolveu, vamos dizer, uma linguagem cinética, né? Onde nos momentos de maior emoção, vamos dizer, o cinegrafista consegue aproximar, fazer um zoom in ou um zoom out, colocar o indivíduo dentro daquele ambiente e fazer com que, através dessa linguagem cinética, ele sinta toda a emoção. Então você não é só a narração de um off, vamos dizer, de um texto, né, coberto por imagem, mas toda a carga emotiva que aquele momento, vamos dizer, traz para o indivíduo. Então você tem a informação, o fato que aconteceu, o ambiente em que ele aconteceu. Então a televisão ela te dá, vamos dizer, talvez um meio de informação mais completo que existe, por reunir todos esses elementos e um outro que é a carga, além da carga narrativa, a parte emocional, né? Então, uma entrevista que a pessoa faz com indignação, né, ela reverbera profundamente em quem está do outro lado do ecrã, né? Tá. Neste ano de 2019, nós estamos completando 10 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes,
que ele suspendeu a exigibilidade do diploma de jornalismo para poder exercer a profissão. Não sei se nem esta é a forma correta de falar. Existem muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu queria que o senhor, como presidente do sindicato, falasse um pouco sobre esse tema. Como que o sindicato encara essa questão do diploma do jornalista? Não, a gente encara... antigamente, você não tinha tantos dentistas formados, né? Mas você tinha os práticos que faziam, tirava o dente, livrava a dor do indivíduo, depois outros conseguiam fazer restauração dentária e tal, e não tinham diploma. É claro que havia complicações e até sequelas em relação a isso. Quando o conhecimento ele é sistematizado e é levado para uma universidade, aquele conhecimento é transmitido de tal maneira que a técnica substitua em determinadas nuances a experimentação que já foi feita. Então aquilo está metodizado e sistematizado. A mesma coisa a medicina. Vamos tomar da medicina, vamos dizer, nós temos parteiras ainda aqui em Mato Grosso, as aparadoras, né? Sim. O pessoal fala, certo? Nós temos parteiras que fazem parto, fazem muito bem, mas e quando a coisa complica? Né? Teria que fazer uma cesariana, uma operação um pouco mais sofisticada, aí as coisas colocam em risco tanto o feto quanto a parturiente. Então, eu estou tomando, vamos dizer, o pessoal acha que uma notícia é inconsequente. Não, a notícia não é inconsequente. A notícia, ela pode ferir a honra do indivíduo, a notícia ela pode criar incidentes. Um exemplo também recente, para você e o nosso telespectador se situar. Na Índia, reduziu-se a emissão de... Você só pode pegar o WhatsApp e reencaminhar o material 5 vezes. Por quê? Lá, o estupro e a notícia do estupro estava provocando tamanha indignação, justa até, que as comunidades resolveram fazer justiça com as próprias mãos. E muita gente foi morta sem culpa. Tanto é que resolveram impedir a velocidade com que a informação era transferida pelo aplicativo de celular bastante conhecido, que é o WhatsApp. E isso nos coloca diante de uma circunstância absolutamente nova. A impressão de que é desnecessário qualquer conhecimento acadêmico para se produzir uma boa informação. E, na verdade, não é bem assim que as coisas se passam. Machado de Assis foi um grande escritor, ele não tinha formação, nenhum tipo de formação, vamos dizer, acadêmica, certo? Mas foi um grande escritor. E vários outros. Nós temos grandes jornalistas que não passaram por nenhum tipo de formação acadêmica. Tiveram a sua experiência de vida, foram autodidatas na sua profissão e são luminares do jornalismo. Penso que esse entendimento do ministro Gilmar Mendes ele tem sido um tanto quanto elastecido. Né? O mercado acaba selecionando os bons jornalistas, os que têm informação adequada e os que não têm. E muita gente que tem apresentadores de televisão, os locutores de rádio que têm uma qualidade de dicção, de locução, que os distingue como um dom natural que é aperfeiçoado no cotidiano dele. Então, vamos dizer, isso acaba sendo quase que o reconhecimento de uma forma tradicional. Eles costumam até usar uma expressão, vamos dizer, consuetudinária, né? Que dá ao indivíduo acentua a vocação dele em tal nível que ele se equivale a um profissional que passou por um banco acadêmico, e às vezes até melhor. Então, é muito difícil a gente estar lidando com isso. Então, e nós tivemos também a legislação. Ela passou, a Lei Camata, por exemplo, ela dispensou ela. Aqueles que estavam na profissão há algum tempo, eles tiveram reconhecido o seu direito de continuar na profissão e serem matriculados num livro de registro da profissão de jornalista
onde cada um recebe uma numeração, certo? Então aquilo, vamos dizer, faz com que o indivíduo, quando anota o nome dele numa reportagem, ele seja responsável por aquele conteúdo. Então, não significa que o diploma, talvez, uma academia, a formação acadêmica não seja necessária. Ela é um meio, uma forma do indivíduo alcançar uma certa habilitação para poder exercer a profissão. Agora, a Constituição, no seu artigo 5º, garante que cada um tem o direito à livre expressão, à livre circulação do pensamento, à opinião e à informação. Basicamente, o jornalista, ele se especializa na produção da informação e recebe uma certa formação técnica para isso, né? Recebe, inclusive, um tipo de valoração de natureza moral e ética que o habilita a exercer essa profissão com uma certa criticidade. Às vezes eu acho que essa interpretação ela não é que desvalorize a profissão, eu penso que não. Encontro muitos companheiros aí no interior que nunca frequentaram a academia e escrevem muito bem, se comunicam bem nas respectivas comunidades, exercitam a profissão com bastante responsabilidade e são exemplos para nós que passamos por um banco acadêmico. O senhor falou sobre responsabilidade. Há uns anos atrás, eu acredito que uns 8 anos atrás, a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, ela entrou numa campanha de aprovação de um Conselho Nacional dos Jornalistas. A exemplo do que existe o Conselho de Medicina, existe o Conselho dos Contadores, né? As profissões possuem conselhos. Só que essa proposta ela não foi para frente, né? Sofreu uma resistência, tivemos campanhas na televisão falando que isso era censura. Na opinião do senhor, um conselho tem alguma coisa a ver com censura e seria importante para o jornalismo? Olha, eu tenho a impressão que a gente tem uma situação no Brasil bastante singularizada, né? É indiscutível que a mídia eletrônica, particularmente, ela quase que esteja submetida a um oligopólio. São poucas, nós temos poucas emissoras de televisão que produzem conteúdo que alcança o grande público, a comunicação massiva, certo? E cada veículo desse, aí vem a questão. Eu acho que a gente precisa ter um pouco cuidado com isso aí, porque assim, quando a informação é produzida por poucos, as diretivas dos donos do meio de produção podem acabar condicionando o resultado da reportagem. Colocam o viés ideológico do dono do meio de produção. Aí isso traz alguma dificuldade. Discutia-se que a criação de um conselho de jornalismo seria uma forma de censura. Na verdade, não é forma de censura. Eu não vejo um conselho regional de medicina, ele exerce algum tipo de censura sobre um trabalho profissional. Pelo contrário, ele vai ver se, em determinadas circunstâncias, o médico errou por perícia, imprudência, negligência ou alguma forma de culpa, né? Pela aplicação de uma técnica inadequada. Eu não vejo que, naquele momento, eu acho que a discussão ela perdeu eixo e perdeu foco, né? Eu não acho que os conselhos que regulam as profissões, eles sejam de todo ruins. Agora, o que a gente não pode também ter é conselhos que constituam uma reserva de mercado de trabalho, né? Que ainda é mais complicado ainda. Itamar, muito obrigado pela presença aqui no Cidadania em Debate. Então, foi uma honra receber aqui o senhor com tanta história no jornalismo de Mato Grosso. Espero que o senhor retorne ao nosso programa. E muito obrigado a você também que nos assistiu até agora. Conto com você na próxima semana para o próximo Cidadania em Debate. Bom,